Meus irmãos, um Shabbat Shalom a todos que estão aqui conosco e todos aqueles que estão também em casa pelas nossas redes sociais. Nós temos hoje um tema por demais importante, em que nós tivemos a oportunidade de preparar esse tema para hoje, pensando exatamente no nosso texto de hoje, na nossa porção, que se encontra em Gênesis capítulo 23. Eu vou ler apenas os primeiros versículos. E foi a vida de Sara 127 anos, e estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Criat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Quando nós pensamos nesse tema, é algo muito rico, o tema de Hayé Sara, porque ele vai linkar duas coisas tão importantes, a morte e a vida. E quando nós linkamos morte e vida, nós lembramos desses momentos tão especiais que nós estamos vivendo, momentos em que a morte ronda a nação de Israel, em que cada dia aquele morador de Israel acorda sobressaltado, acorda muitas vezes durante a madrugada com sirenes, lembrando que sua vida pode terminar naquele momento. Quando ele anda pelas ruas, nós vemos depoimentos de pessoas que sempre podiam andar livremente, mas sempre estão olhando para o lado, para frente, para trás, tentando verificar se alguém deseja lhe tirar a vida. E esse aspecto tão importante que nós vemos, que é a liberdade de ir e vir, que todos nós sempre almejamos, nós vemos que nesses dias, há 35 dias, a nação de Israel não tem essa liberdade de ir e vir, dormir sossegadamente, andar na rua sossegadamente. Nós estivemos em Israel em julho desse ano, pudemos fazer isso com tanta liberdade, andando para todos os lados, andando em mercado, indo para a sinagoga, e indo a todos os locais ali, com muitas pessoas celebrando a vida. Mas hoje nós vemos que pessoas que celebram a morte, que têm a morte como meta de vida, têm tirado também a paz e o sossego das pessoas que ali estão. E esses aspectos nós gostaríamos de tratar quando nós tratamos desse tema morte. Eu vejo que para um médico é muito comum tratar da vida, mas o tempo todo em consultório as pessoas procuram a consulta, não é com certeza para celebrar a vida. Ele está com medo da morte. Ele quer cuidar da sua vida porque ele tem medo da morte. Aquele que não tem nenhum medo da morte, ele nem procura nenhum atendimento. Mas nós lembramos uma vez do José Saramago, um escritor português, que perguntaram certa vez se ele tinha medo. Ele falou: medo eu não tenho, mas às vezes eu tenho medo da minha coragem. E isso é um aspecto interessante, porque nós, se não entendermos o medo, muitas vezes, como sentido de preservação da vida, nós também não tomamos cuidado com o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa própria vida. Mas quando nós pensamos o medo, morte, medo da morte, mas por que as pessoas têm medo da morte? Será que nós já sabemos definir mesmo morte, sabemos definir a vida, sabemos entender exatamente onde nós estamos? Quando nós pensamos, se vamos para a filosofia, nós não entendemos, muitas vezes, os filósofos não entendem, não conseguem dar uma definição da própria vida. Quando também nós vemos dentro da psicologia, nós vamos entender que temos indivíduos que vão definir realmente como é essa vida, e
cada corrente de pensamento vai definir a vida de acordo com a corrente de pensamento que ele tem. E muitas vezes nós vemos que a razão da vida das pessoas, porque nós vivemos e existimos, as pessoas colocam razões diferentes para a razão da sua vida. E fica difícil muitas vezes entender que alguém coloca a razão da sua vida na morte de alguém. É muito difícil entender isso quando nós pensamos dessa forma. E o que é realmente uma vida com propósito quando nós pensamos nesses aspectos? O que seria então celebrar a vida? O que é que nós fazemos para celebrar a vida? E temos alguns autores que dizem que de tanto pensar na vida, de tanto pensar nas coisas que ele deveria fazer, ele se esqueceu de viver. Julio Iglesias tem uma música que ele diz que eu me esqueci de viver, porque valorizou coisas que não deveria valorizar na sua vida e perdeu o mais precioso que ele tinha. Então, nós vemos ainda que nós temos a nossa vida com fases. Se nós nascemos, nós morremos, e entre o nascimento e a morte nós temos várias fases que são inexoráveis. Entre o nascimento e a morte, então, o que nós fazemos das nossas vidas? O que você já fez até hoje com a vida que Deus lhe deu? Aquilo que foi dado a você, e se nós passarmos um filme em nossa cabeça, nós vamos entender desde lá do início da vida até quando nós chegamos no tempo em que nós estamos hoje. Será que nós precisamos de aprendizado para viver? Será que isso já é inerente? Todos os indivíduos já nascem sabendo o que deveria ser a sua própria vida? Como é que ele deveria conduzir? Será que ele conhece tanto o seu futuro que ele pode definir sem sombra de dúvidas aonde ele quer chegar, de que ele quer fazer com a sua vida, o que ele quer fazer com seus dias, o que ele quer fazer com seus filhos, o que ele quer estudar? Então, o que nós chamamos de vida produtiva? Porque vem logo depois dela uma aposentadoria. Aposentamos de quê? O que nós paramos? E o que seria o segundo desafio de vida que a aposentadoria nos oferece? Então, as perguntas que nós vemos é como é que nós nos preparamos para a morte? Qual que é a importância de sermos alguma coisa e de termos alguma coisa? Uma sociedade que simplesmente ela se coloca na posição de que aquilo que tem é que valoriza a pessoa. E quando chega na morte, o caixão tem gavetas? Ele não tem jeito de simplesmente colocar todas as coisas numa mala e levar tudo aquilo que ele tem. Se ele não é alguma coisa, se ele não cuidou do seu ser, não cuidou de tudo aquilo que ele é, e por isso que Deus se define como a pessoa eu sou. Importante é aquilo que você é e não aquilo que você tem. Não adianta você ter muito dinheiro que não vai resolver absolutamente nada. Uma vez um cliente colocou para um médico, um colega nosso, que ele daria metade de tudo aquilo que ele tinha, era a pessoa mais rica do país, aqui no Brasil, daria até metade de tudo aquilo que ele tinha, se ele pudesse salvar a mãe dele, que estava em coma no CTI. Que a resposta do médico, você pode dar até tudo que você tem, que eu, na minha finitude, na minha incompletude, como profissional médico, já estou fazendo tudo aquilo que eu posso. Mas se você quer dar alguma coisa, doe para alguma instituição de caridade e tudo, e abençoe a sua mãe que está aqui, porque o que nós podemos fazer, nós não podemos nada além disso. Mas existe alguém que pode fazer muito mais, se você quiser, ore por ele. Então, como é o luto e a morte do outro, e como é morrer em Yeshua e sem Yeshua? São questões que vocês viram que um texto que aparentemente não tem muito a ver nos
nos remete a tantas questões. E foi exatamente refletindo que pude ver quantas questões nós temos dentro desse texto. E aí, então, nós vamos nessas perguntas que pulam na nossa cabeça, que pulam a nossa mente, vamos ver que respostas o texto de hoje tem para nos oferecer. E vemos algo aqui tão interessante, que a ONU ela estima que a população mundial cresça a um ritmo de 1,2% ao ano. Isso significa o quê? Que aproximadamente 211 mil pessoas nascem todos os dias. Então, no dia de hoje, o mundo foi acrescentado em 211 mil pessoas. Isso daria uma média de 3 nascimentos por segundo, 146 aproximadamente por cada minuto. Só o tempo que nós já estamos falando aqui, nós já teríamos pelo menos umas 1.000 pessoas já nascidas no mundo. Mas quantas pessoas morrem por dia? Então, um pouco mais de 6.700 pessoas por hora, umas 112 pessoas por minuto que vão morrer. Isso dá, então, essa diferença de 1,2%. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. 51 milhões de pessoas, aproximadamente, morrem todo ano. Só hoje, nas 24 horas, 160 mil pessoas vão morrer. E esse ano, a população deve crescer, então, 62.391.196 pessoas é a estimativa. O que nós estamos mostrando com isso? Nascer e morrer são fenômenos naturais na nossa vida. E por que nós não consideramos isso como naturalidade? O que faz a gente ficar tão ansioso diante de eventos que são naturais? Então, o evento do tema da vida é a vida de Sara, mas ela fala da morte e das atitudes das pessoas em relação a ela. Como é que Abraão, a Paraxá, nos mostra aqui? E morreu Sara, então, em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Olhe bem os verbos. Veio Abraão a lamentá-la e chorar. Então, morreu o primeiro verbo, e depois, então, lamentar e chorar. Depois, Abraão, de lamentar e chorar, levantou. Depois, Abraão, diante do seu morto, e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou eu entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o da minha face. O que é que nos leva a essas questões? Porque toda a morte de alguém, aquele que fica, tem que tomar atitudes. A morte muitas vezes paralisa as pessoas, paralisa aquele que fica sem entender que ele tem uma missão a cumprir logo depois da morte daquele ente querido. Esse fenômeno que é tão natural que nós temos simplesmente que ter alguma desculpa para que ele possa acontecer, mas a cada desculpa talvez eu tenha dificuldade de saber qual desculpa que vão inventar para a minha morte. Mas alguma desculpa vão inventar para a minha morte. Seja uma doença, seja um acidente, seja algum tipo de problema. Mas as atitudes diante da morte de Sara. Primeira coisa que ele soube que morreu, lamentou o lamento. Lamentou e chorou. Então, sentimentos com relação à morte, emoções em relação à morte, são inteiramente naturais que nós tenhamos sentimentos, mas não é natural que isso paralise e que a pessoa, 20 anos depois, ainda esteja lamentando aquilo. Ele tem que lamentar, e do ponto de vista médico, nós entendemos que aquele momento de uma semana, 2, 3 meses é natural, e depois nós vamos ver como é que, no ponto de vista judaico, nós consideramos isto. Então, ele levanta e ele, então, sepulta. Sepultar quer dizer você tem sepultar aquela pessoa viva, aquela pessoa que está ali no seu caixão, ali,
mas sepultar também as emoções internas que nós temos dentro de nós. Sepultou Abraão Sara, sua mulher, na cova, e que Hebrom na terra de Canaã. Quais as atitudes secundárias que ele toma, que o texto nos mostra? Ele tem atitudes secundárias além disso, ele não fica parado além de sepultar. Ele tem uma família para poder continuar cuidando. Isaac já tinha lá seus quase 40 anos e estava quietão, sem arrumar esposa, sem nada, não tinha nenhuma atitude com relação a isso. Foi preciso que o pai tomasse atitude com relação a eu vou arrumar uma esposa para você. Você não está quieto demais aqui, você tem vida. E ele, então, encarrega seu servo Eliezer de fazer esse trabalho. E há significados espirituais importantes dentro desse texto que eu gostaria de pontuar logo depois. Ele não fica parado, ele fala, vou lamentar a minha esposa o resto da minha vida. E quando ela tinha lá os seus 127 anos, Abraão tinha 137 nessa época, ele era 10 anos mais velho do que Sara. E então ele se casa novamente. Então, dentro desse aspecto, ele se casa com Quetura. Mas ele preocupa também com uma coisa tão importante que é a sucessão patrimonial. Ele tinha bens, tinha coisas para poder realmente se preocupar com a sua família. E ele tinha, então, filhos também, que além de Isaac, ele tinha que determinar o que iria acontecer. Quantas famílias nós vemos aí tendo dificuldades com isso? Deu tudo quanto possuía Isaac, no entanto, aos filhos das concubinas que tinha, deu-lhe dádivas e ainda em vida os separou do seu filho Isaac, enviando-os ao Oriente para a terra ocidental. Em vida, ele tomou atitudes com relação às posses e com relação à sua família, determinando tudo o que deveria acontecer. Nós vemos isso no consultório, trazem muitos problemas. Pessoas que não de posses, que não definiram exatamente as suas posses, o que ele iria fazer com as suas posses, depois da sua morte. Em vida ainda, não colocou os seus desejos quanto à briga, quanto à confusão, quanto à dificuldade, quanto à desavença, o indivíduo deixa os seus bens para uma família. Abraão preocupou em fazer a sucessão patrimonial. E aí nós aprendemos aqui do cuidado sobre a nossa herança das duas palavrinhas de Yerushá e Morachá. Yerushá, a herança que ele cuida da herança material, mas da herança espiritual que ele teria que passar também para Isaac. Quando ele cuida disso, exatamente, ele não quer que Isaac tenha uma esposa num local inadequado. Ele está cuidando para que essa herança espiritual ela pudesse ser cuidada e passada, para que ela pudesse chegar bem à frente. Inclusive, a razão de nós estarmos aqui hoje, nesse momento, foi porque teve alguém preocupado com a Morachá de Isaac, com a herança espiritual que ele deveria passar, e é por isso que essa herança chega através de Yeshua até nós. Então, nós vemos a importância dos atos que a pessoa toma em vida. Então, nós vemos que Abraão morre, viveu 175 anos, expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Meus irmãos, quando nós vemos uma pessoa dizer, morreu velho e cheio de dias, o que nós estamos querendo entender que esse indivíduo aconteceu com ele? Teve uma vida produtiva, uma vida que pôde ultrapassar em muito a sua existência. Nossos atos, na verdade, ultrapassam muito a nossa existência. Tudo aquilo que nós fazemos, seja aquilo que nós fazemos como Hamas, como violência nas nossas vidas, ele vai ultrapassar os nossos dias. Seja aquilo que nós fazemos de bom e de abençoado, vamos abençoar todas as famílias da terra, pode ser abençoado também, dependendo daquilo que, os atos que nós fizemos aqui, enquanto nós estivemos em vida. E depois da morte de Abraão, ele abençoa
Isaac. Isaac habitava em um outro lugar lá, Rói. Ismael morre, então nós vemos 137 anos morrendo e sendo congregado ao seu povo. Eu gostaria ainda de pontuar algumas coisas na vida de Sara, para que a gente possa logo depois entrar no nosso tema específico da nossa mensagem. Os anos da vida de Sara foram 127 anos. Vocês sabiam, meus irmãos, que a única mulher na Bíblia que tem os seus anos revelados é Sara? Procurem, não há nenhuma outra mulher em que se revele os anos dela. Então, nós entendemos que parece que nenhuma mulher gosta que seus anos sejam revelados, né? Então, nós vemos que aí a vida de Sara, então, 127, os rabinos gostam muito de dividir a vida de Sara em 7 anos, somado com mais 20, somado com mais 100, que dão as fases da vida de Sara em que ela viveu. Então, nós vemos que ela nasceu em Ur dos Caldeus, ela é filha de Tera, pai de Abraão, era meia-irmã de Abraão, então, com mãe diferente. Ela casou-se aos 39 anos, Abraão tinha 49, aos 65 anos ela sai de Arã para Canaã. Na fome em Canaã, ela vai para o Egito, ela é tomada por Faraó, e nós entendemos dessa forma que essa mulher uma mulher de 65 anos, ter interesse de um faraó para poder trazer para o seu harém, é porque ela ainda era muito bonita nesse instante, e o próprio marido, você é muito bonita, vai falar que você é minha irmã, então senão vão me matar para poder fazer, era o costume da época. Sai do Egito, vai a Gerar. Menos de 10 anos depois, então ela já deveria estar com seus mais de 70 anos, ainda bonita, então, a ponto de interessar um indivíduo e um rei. Então, nós vemos aqui com 70 anos, a gente fica imaginando, eu já estou com meus 70, então a gente vê, será que nós estamos tão bonitos assim? Será que nós temos as pessoas de 70 anos tão bonitos a ponto de 2 reis interessarem lá pela pessoa e falar e colocar no seu harém, porque era muito bonito? Então, nós vemos que há algo especial na parte de Deus em conservar a vida de Sara, né? E o Ismael nasce quando ela tinha 77 anos, nasce de Agar. Nós temos, então, 77 anos, eu diria que são muito poucas pessoas que chegam a 77 anos. Eu levantei do IBGE, pessoas com a minha idade, lá na minha cidade tem 600 pessoas apenas com 77 anos. Com 70 anos. Com 77 anos, levantei. Em Belo Horizonte, nós temos pouco mais de 3 mil pessoas. Em 5 milhões de pessoas, muito poucas pessoas. Aos 100 anos, em Belo Horizonte, aqui nós temos 113 pessoas apenas. Então, nós vemos que Sara era estéril, era outra história da sua vida. E ela, então, milagrosamente, nasce Isaac aos 90 anos. Primeiro, porque era estéril. E segundo, porque 90 anos já não tinha mais o costume das mulheres, segundo a Bíblia. Já não tinha ovulação mais, já não tinha possibilidade de ter filhos. Então, Isaac nasce milagrosamente. E nesse quase sacrifício de Isaac, quando Isaac tinha 37 anos, ela tinha 124 anos. Muitos rabinos falam que esse medo, essa dificuldade, ela ficou sabendo o que tinha acontecido com seu filho e que isso provavelmente, essa angústia tão grande, apesar de confiar inteiramente no Eterno, ela trouxe realmente muitas dificuldades em sua vida. Morre aos 127, mas o tempo todo sempre fiel a Adonai. Isso nos leva a perguntar, Sara teve um propósito na sua vida? Perfeitamente, nós vemos em tudo a mão de Deus cumprindo o propósito nela. E a pergunta que nós fazemos é, quando nós olhamos pessoas que têm uma vida com um propósito, qual é o propósito de nossas vidas? Nós já perguntamos o que o Eterno quer da minha vida, o que Ele quer que eu faça nesse período do tempo que eu nasci até o tempo em que eu morri, e o que é que nós estamos fazendo aqui nessa terra.
Será que simplesmente para que eu possa ganhar dinheiro, para que eu possa obter coisas, obter uma casa, obter bens, obter coisas que depois eu vou viajar, vou divertir, vou fazer um tanto de coisas e depois eu me canso de divertir, chego, aposento, fico velho, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? O que é que eu vou fazer com essas coisas que eu tenho? Será que é só isso que realmente a vida reserva para cada um de nós? Ou será que tem propósito mais importante? Será que Deus tem propósitos específicos para mim e para você dentro dessa vida? Será que nós não temos diferença do mundo por aí fora de propósitos nas nossas vidas? Então nós entendemos que no momento em que nós vamos nascer, nós já vemos um lembrete que o Augusto Cury gosta muito de fazer do livro que você é vencedor. 50 milhões de espermatozoides foram suficientes para que você pudesse vencer, para que um somente fecundasse o óvulo. Você já é um vencedor e já é um escolhido em 50 milhões de pessoas. Se nós somos escolhidos por Deus e Deus coloca em nós a sua vida, qual é esse propósito que Ele quer para cada de nós? Nós ainda não vamos chegar à conclusão disso agora, vamos mais um pouco à frente. Nada nessa vida pode funcionar sem uma missão e propósitos específicos. Todo negócio, está aí o professor Rodolfo com professor de marketing aí, professor que ensina as pessoas como fazer isso, professor de escola de negócios. Todo negócio ou tipo de empreendimento deve ter uma declaração de missão, definindo suas metas e objetivos. Nós fazemos isso com a empresa, mas será que nós sentamos com a nossa empresa, vida, e fazemos definição de metas e objetivos? Aquilo que eu quero fazer, como é que eu vou programar? Como é que eu vou programar a minha família? Como é que eu vou programar meus filhos? Vou programar meu emprego? Que tipo de recurso eu quero? Como é que eu vou programar a minha missão? Meu trabalho dentro da minha congregação, onde eu estou vivendo? Será que sem um propósito ele não há foco, não há eficiência, nem responsabilidade ou realização? Às vezes a falha está nas ferramentas, recursos e execução. Pode ser um dos três ou todos os três juntos. Então, o que é a vossa vida? É o que Tiago pergunta. Não sabeis o que sucederá amanhã. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Então, essa definição que Tiago dá, nós temos um tempo, se a Terra tem, pelo menos, se eu tenho 5 para 6 mil anos da existência do homem, como nós acreditamos, se temos milhões de anos, quando eu pego uma existência de 100, 120 anos, eu posso entender que é um vapor que passa e logo desaparece. É muito pouco em relação à quantidade de anos. E quem será que pode dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé? Isso foi um homem, sujeito às mesmas paixões do que nós, que disse isso. Será que nós estamos combatendo na nossa vida o bom combate? Estamos tendo uma carreira adequada, estamos guardando a nossa fé em todos os aspectos que o Eterno tem nos colocado? Esses dois eventos maiores da nossa vida, o nascimento e a morte. Nós somos educados sempre para a vida e não para a morte, salvo as exceções daqueles que se chamam por Hamas, por violência, que são educados para a morte. Nós temos o objetivo de sermos felizes e positivos. Isso é um indivíduo que estuda as nossas cabeças, aí estudou e falou que nós não queremos realmente ter princípio diferente. E se eu sou capaz de ser feliz e ser produtivo, eu sou um indivíduo normal. Mas será que é só isso também? Somos produtivos até certa idade para a sociedade de consumo. Raramente os velhos e as crianças têm lugar dentro dessa sociedade. Quando nós nos aposentamos, trabalhamos e às vezes fazemos tantas coisas, e quando chegamos a uma idade que passa dos 65, 70, 75 aposentados, já ninguém dá valor mais para esse indivíduo. Será que é isso também que é ser produtivo?
E o salmista nos diz, Moisés, vamos mais especificamente, nos diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O Eterno não concordou com isso de Moisés, porque fez ele viver até 120. Então, nós vemos que ele falou, olha, e chamou com 80 anos para fazer uma missão. Ele faz 40 anos de aprendizado, faz 40 anos de um outro aprendizado no deserto. Mas ele, com uns 80 anos de aprendizado, ele foi para a sua missão final, o propósito da sua vida, que era exatamente libertar Israel. Quantas pessoas realmente estão achando que já pode pendurar as chuteiras, que já podem parar de fazer todas as coisas, porque eu já fiz tudo que eu podia na vida, não tem mais nada para fazer, agora só me resta ficar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, como um autor nos diz. Então, nós vemos que essas coisas, nós aposentamos, então, o que fazer entre a aposentadoria e a morte? São fases da vida. Tem muita gente que não sabe o que fazer com isso. E joga fora energias tão grandes. Salomão nos diz que lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Será que eu preciso de chegar esse dia dos quais eu venha dizer não tenho prazer neles? Será que tem pessoas que com 20 anos já dizem também que não têm prazer na sua própria vida? Será que tem pessoas que têm as suas famílias e não têm prazer na sua família? Podem dizer exatamente como o autor nos diz que nós não vivemos as nossas famílias, mas nós sofremos as nossas famílias? Será que é isso que muitas pessoas estão dizendo? Será que é preciso eu que sofra, as minhas famílias não tenham prazer nisso e que eu não tenha construído nada, absolutamente nada, que possa dizer não tenho prazer neles? Então, lembra-te do teu Criador, é o que ele recomenda. E nós sabemos que trabalhos científicos bem recentes mostram que nós podemos viver de 120 a 150 anos. A nossa genética diz isso. E quando nós perguntamos uma certa vez o que você quer viver 120 anos, no consultório eu costumo perguntar muito às pessoas, e elas dizem, Deus me livre disso, 80 já está bom demais. Uma pessoa de 60 já está bom demais, eu não quero mais além disso. E o que eu vou fazer se de fato a ciência está dizendo que, controlando as comorbidades, controlando tudo aquilo que nós já temos a informação genética, que a nossa resiliência dos nossos genes ela acaba de 120 a 150. E se eu for viver 120 anos e for eleito? 2% das pessoas que vivem hoje de 60 anos para frente vão chegar até 120 anos. Significa que em torno de 500 mil pessoas, 25 milhões de pessoas hoje vivem de mais de 65 no Brasil. Então, 500 mil pessoas têm essa possibilidade de chegar. E se você for um dos escolhidos para chegar a 120, o que você vai fazer com isso? Vai ficar simplesmente zapeando televisão, vai ficar criando galinha, vai ficar jogando dama na praça, vai simplesmente ficar enchendo a paciência da esposa ou do esposo, ou quando não tem esposo, dos filhos, dos netos, para poder... Não tem. Eu acho que tem coisas mais importantes para que nós possamos fazer. Então, eu posso adotar um modo de sofrimento estoico. Isso dos filósofos gregos dizem que, já que a vida é um sofrimento, eu tenho que sofrer mesmo, eu vou sofrer, eu vou aceitar a minha sina de sofrer nesse mundo, e tudo que vier sofrimento, isso é só para a purificação da minha vida, para melhorar a minha vida, eu aceito sofrer a minha vida. Isso é um pensamento muito estranho. Mas vem um outro também pensamento grego epicurista dizendo que é um modo de prazer. Eu vivo a minha vida para ter prazer. Afinal de contas, então, eu posso ter prazer. Se eu não tenho prazer na minha vida, a vida não presta. O jeito começa a viajar, fazer tantas coisas. Tem gente que
E depois ele cansa de viajar, já não sabe mais o que fazer com essas viagens. Aquela viagem já é um tédio, a viagem dele, aquele lazer dele já vira um tédio. Então, tem indivíduos que consideram a morte como um prêmio, como nós vemos os indivíduos que se autodenominam de Hamas e violência, né? Mas temos outros que a vida é um prêmio, como a palavra do Senhor nos ensina. O reino de Deus, então, não é para depois que eu morrer. O reino de Deus começa aqui. E Deus nos chama, o Eterno nos chama para viver a vida do reino aqui, nesse momento, agora, com valores sobrenaturais da minha vida. Ele quer realmente, que valores são esses? Aqueles valores que fazem com que eu possa andar por sobre as águas, que eu possa abrir um mar e poder passar de pé enxuto, que eu possa vencer as dificuldades, que eu possa, ainda que ocorram tantas dificuldades na minha vida, mas Ele faz com que eu possa andar em novidade de vida em todos os tempos. Eu possa abrir a vista aos cegos, eu possa ressuscitar pessoas. E por que nós não vivemos essa realidade do reino aqui e agora? Porque a ação do Espírito Santo que Ele deixou para que pudesse nos fazer fortes aqui, muitas vezes nós apagamos e extinguimos essa ação do Espírito em nossas vidas. Então, ao invés de fazermos diferença na vida onde nós estamos, nós simplesmente somos mais uma pessoa no meio da multidão sem fazer diferença. Mas Deus quer que nós sejamos diferentes, sejamos vitoriosos, sejamos pessoas que mudem o mundo. As que transformam o mundo chegaram aqui também. É exatamente essa posição dos discípulos quando estavam em Antioquia. E onde nós chegarmos, Ele quer que nós façamos diferença. Mas Ele também promete um futuro glorioso. E esse futuro glorioso nós vemos que essas profecias já estão se cumprindo e nós já estamos vivendo perto desse tempo, do fim desse futuro glorioso que Ele traz. E quando nós pensamos na morte como uma interrupção definitiva da vida de um organismo, nós entendemos que o homem é o único animal que tem consciência da sua própria morte. Mas no materialismo, quando nós pensamos no materialista, ele diz que tudo acaba aqui. Então, esse indivíduo tem que ter muito pavor da morte, tem que ter muito pavor de tudo aquilo que vem, porque se acaba aqui, ele tem que se aproveitar tudo aqui. Muitas vezes nós temos esses conceitos materialistas, que quando perdemos um ente querido, nós vamos achando que tudo acaba aqui. Mas nós vemos que no romanismo, o indivíduo acaba aqui, mas ele tem que ficar lá purgando os seus pecados no limbo ali. As religiões diversas do mundo todo sempre falam de continuidade de uma vida após morte. E nós vemos que algumas ainda pregam possibilidade de retorno e retornar ali indefinidamente. Mas a palavra nos fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há realmente condições de retorno de ninguém para que ele possa fazer isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se o viver na carne resultar para mim um fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher, mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Será que nós podemos, muitas vezes é o desejo que eu vejo no consultório de muitas pessoas. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Minha vida está ruim, está isso, está... Eu queria que Jesus voltasse logo. É uma maneira de desejar a morte cristãmente, né? Ele utiliza a Bíblia, utiliza o texto bíblico para que ele possa desejar e sair. Para que ele possa não dizer que ele está deprimido, triste, ele então usa um texto bíblico. Mas nós vemos que o viver é Cristo, é no sentido de que eu posso adotar aqui, já agora, os valores do reino. Eu posso ser vitorioso aqui em todas e quaisquer situações, porque aprendi a contentar-me com tudo aquilo que tenho, sem estar abatido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Não é só quando o meu bolso está cheio de dinheiro que eu vou dizer que Deus está me abençoando. Quando eu não tenho nada também, Ele continua me abençoando. Quando perco alguém, Ele continua me abençoando. Quando Ele simplesmente está direcionando, me ensinando, todas as situações da vida são ensinos que vão fazer de mim uma pessoa melhor. Vão fazer alguém que possa fazer diferença no mundo. Então, quem nós somos? Nós somos um corpo que habita em que habita o Espírito? Ou somos um Espírito que habita em um corpo? Tem diferença isso? Não é por acaso que nós temos um Espírito em nós. Nós, na verdade, somos um Espírito que usamos um corpo aqui nessa terra. E então nós vemos que todas as pessoas, indistintamente, sejam os Hamás ou não, vão prestar contas diante de Deus. De todos os atos que nós fazemos aqui, vão estar diante dEle para ser abençoados, separados para um lado ou para o outro. É isso que é a promessa do Senhor. Ele não nos deixa enganados. E Ele fala que Ele faz alma vivente em Gênesis 2:7. Ele fala que Ele nos santifica espírito, alma e corpo nessa sequência, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito vem primeiro. Se nós somos um Espírito, então aí vem um conceito. Será que de fato nós morremos? Nós, então, no segundo a corrente filosófica, nós não morremos, mas a Bíblia também fala isso. O corpo, será que ele morre? Se eu perguntaram a um filósofo certa vez se o corpo morria. Você não vai no velório dessa pessoa? Não vou no velório, o corpo não morre, ele transforma. Então, o que compõe o nosso corpo? A composição química, né? 70% é água, 65% é oxigênio, 18% carbono, 10% de hidrogênio, nitrogênio 3,1, cálcio 1,6, 1,2 de fósforo, potássio, enxofre, sódio, magnésio e cloro são percentuais pequenos. Não é muito complexo esse corpo, não. 99,95, só 0,05 de outras substâncias. Tudo que nós temos no nosso corpo está na terra. Significa que do pó nós viemos mesmo, e ao pó nós vamos voltar. Quanto vale tudo isso aproximadamente? O tanto de potássio que nós temos tem 400 bananas aproximadamente, é o tanto de potássio que nós temos no nosso corpo. Isso talvez, se eu juntar todos os elementos, eu não faço mais que $160 para vender. Então não vale a pena vender o corpo humano, não, ele é muito barato. É melhor ele inteiro. Então, a nossa alma, mente, emoção e vontade, ela também não morre. Então, o corpo nosso não morre, porque quando ele morre, ele vai para a terra e se transforma em terra novamente. Ele apenas se transforma. Então, ele não morreu, apenas transformou. O conceito de morte, são nós que damos esse conceito. Então, a nossa mente, emoção e vontade, ela deixa marcas por onde nós passamos. Continuamos a viver mesmo depois que não estamos aqui, através daquilo que deixamos. Lembra de Abraão e Sara, continuam vivendo entre nós do mesmo jeito. Eles deixaram marcas profundas na humanidade. Yeshua deixou marcas profundas na humanidade, a ponto de 6 bilhões de pessoas hoje sofrerem a influência da vida de Yeshua. Então, nós continuamos a viver, mesmo depois que nós não estamos aqui, através daquilo que nós deixamos, dos atos que nós fizemos. Então, não se engane, aquilo que você faz vai ficar entre as pessoas que ficarem depois de você. Seu corpo vai lá para a terra, vira adubo. Tudo aquilo ali é um adubo que o nosso corpo vira. Mas nós vemos que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, tudo aquilo que nós fazemos está sendo anotado. Não se engane, aquela coisinha que às vezes a gente faz lá no escondido do nosso quarto, lá sem ninguém estar vendo. Nós achamos que ninguém está vendo,
mas Deus está participando de tudo aquilo para que possa ser construtivo ou não em nossas vidas. Então, nós vemos que o Espírito também não morre, nós sabemos disso. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 2:7. Então, nós vemos que esses aspectos, nós vemos que se o nosso corpo não morre, o nosso mente, emoção e vontade não morre, o nosso espírito não morre, então nós morremos de fato? Não. Nós apenas somos transformados, e é assim que a palavra de Deus nos ensina, que nós somos transformados, nós não morremos. Por que que nós não morremos? A eternidade está dentro de nós. Também de sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo Deus fez formoso em seu próprio tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs então a ideia de eternidade dentro de nós. E eu gosto muito de citar para os meus vovozinhos isso aqui, que Deus ele fez aqui formoso em seu próprio tempo. Eu preciso de entender que ele fez formoso. Nós somos formosos, somos bonitos, somos pessoas lindas, mas dentro do seu próprio tempo. A velhice não é nada que enfeie a pessoa, mas é algo que faz com que ele continue formoso, na formosura de uma criança, do adolescente, do jovem, da pessoa que está na meia-idade, da pessoa que está vivendo, mas ele tem a sua formosura segundo aquilo que o Eterno nos coloca. Então, o luto, eu vou ter o luto também, como foi tratado no texto. Morte rápida e acidentes, guerras e doenças, ela não permite preparo prévio daquele que morre, e daquele que morre e também daquele que fica. Mas a dor vai atingir muito mais a quem fica. Difícil a pessoa elaborar uma morte violenta. É complicado isso. A psicologia tenta ajudar. Mas a morte lenta nas doenças crônicas, como várias vezes eu vejo as pessoas entendendo depois de 4, 5, 6, 10 anos de inatividade da pessoa que está para morrer, o familiar dizer, está na hora de Deus levar essa pessoa. Já não precisa dele sofrer mais, ele está sofrendo. Mas nós devemos entender que, do ponto de vista médico, pelo menos em média 5 anos antes de morrer, as pessoas, média, quer dizer que gente que morre rapidamente nas doenças crônicas, mas em média 5 anos a pessoa fica totalmente dependente. Será que eu estou preparado para ficar totalmente dependente dos meus últimos 5 anos da minha vida? Eu preciso de pensar, porque isso aí permite o tempo de preparo de quem vai e ameniza a dor de quem fica. O Eterno, então, aprove a Ele permitir que a gente, na maioria das vezes, não morrêssemos de uma vezada, mas que tivesse um preparo de tempo nos nossos corações, para que eu pudesse entender e agradecer a Deus pela vida daquele que estava comigo. O luto pela perda da pessoa amada envolve uma sucessão de quadros clínicos que se mesclam e substituem. O entorpecimento é a primeira fase, dá lugar à saudade, e lugar à desorganização, desespero, e só depois da fase de organização é que se dá a recuperação. Então, o traço mais característico do luto não é a depressão profunda, mas episódios agudos de dor, com muita ansiedade e dor psíquica. Diante da morte, o consciente sabe que perdeu, mas ainda não dimensiona o que perdeu, porque o luto não realizado leva a um estado de melancolia, um estado patológico capaz de durar anos. Por quê? Falta elaboração interna daquilo que nós temos, daquilo que nós vamos vivenciar, a dimensão de que realmente nós não morremos, apenas somos transformados. Aqueles que têm essa dimensão elaboram com muito mais facilidade o seu luto. Então, nós vamos, nós não queremos que o luto realmente, eles convencidos da nossa própria imortalidade. Nosso hábito de dar muita dimensão a causação da morte, acidente, doença, a idade avançada, nós traímos um esforço para reduzir a morte, uma necessidade
para um fim fortuito. A morte realmente é um fato comprovado que nós temos que ter essa morte. Como é que é o luto judaico? Ele faz o seguinte, sem gasto excessivo com funerais, o kiriá, que é o ato de rasgar as roupas, é como se fosse uma catarse, a emoção está aflorada, a refeição com os familiares logo depois do morto ser sepultado, simboliza a continuidade da vida. Na primeira etapa de 7 dias, a pessoa tem o direito de recolher-se com sua família e orar pelo morto. Na segunda etapa, que dura 30 dias, ele vai elaborar o seu luto. E na terceira etapa, tem a duração de 1 ano, principalmente para os filhos que perderam seus pais. Então, o luto judaico ele é caracterizado por fases que oferecem a expressão da dor, a elaboração da morte, por fim, a volta do enlutado à vida e de continuidade. Então, eu queria agora, partindo para a nossa conclusão, já na nossa Haftará, que está em 1 Reis, nós vemos que Batseba é quem fala essa frase, o reinado jamais será tirado de Davi. Isso é porque Adonias se autodeclarou rei e Davi no leito dele já morrendo, ali estava quase morrendo, já não se aquecia mais, então ele chama pessoas e começa a fazer uma festa, fazer o churrasco lá, exatamente da comemoração do seu reinado. O profeta Natan, vendo aquilo, ele já sabia o que estava acontecendo, ele chama Batseba, fala, vai no rei lá, vamos conversar e eu vou junto com você, prepara um teatrinho lá, que ele conversa realmente, manda Batseba conversar com o rei, fala, deixa que o principal eu falo. E Natan vem e fala o principal, por acaso o rei já coroou o seu substituto? E o rei fala, de jeito nenhum, não coroei ninguém com o meu substituto, mas Adonias está fazendo uma festa lá, então chama, pega minha mula lá, pega tudo aqui, e Batseba entra lá nesse momento e fala, você não prometeu que Salomão que ia ocupar o reinado? Sim, prometi, vai ser cumprido. Aí quando ele fala que vai cumprir isso, Batseba faz uma mensagem profética, o reinado jamais será retirado de Davi. Então, quando ela coloca aí, ela está dizendo algo tão profético aí nesse instante que nós sabemos que, de fato, Yeshua vem realmente da descendência de Davi. Então, inclinando-se com o rosto em terra perante o rei, fez reverência e disse, viva para sempre o rei Davi, meu Senhor. E aí, nesse mesmo texto, nós temos o casamento de Isaac. Eu queria pontuar simplesmente os aspectos espirituais desse texto. Nós amamos a pessoa com quem nos casamos diferente do mundo que ama primeiro para depois se casar. É exatamente isso que a lição do casamento de Isaac nos fala. Porque ele foi primeiro, nem conhecia sua esposa e foi buscar. E, na verdade, quem vai buscar a esposa para o filho? É uma figura que aponta para o pacto de Deus, a procura de uma noiva para o seu filho Yeshua. Esse é um texto realmente muito interessante. Valeria a pena só uma paraxá inteira só sobre esse aspecto. Então, o pacto de Abraão com Eliezer, busque uma noiva, é como se fosse o Espírito Santo realmente buscando uma noiva, a sua igreja realmente, né, para que ela possa para que ela possa ser a esposa de Yeshua. Então, Rebeca havia sido preparada no capítulo 22 com a Akedah de Isaac, logo depois da Akedah de Isaac, termina o capítulo 22 falando do nascimento de Rebeca. Então, nós vemos que Isaac, como figura do Messias, nesse instante, ele vai, então, para o sacrifício, na quase sacrifício, figurando a pessoa de Yeshua. Então, agora teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moabe e oferece em holocausto sobre os montes que hei de mostrar. Então, ele mostra que ele, então, poderia ser oferecido figurando Yeshua nesse sentido. Então, Rebeca, a figura da igreja, foi falando de Isaac, seu servo, procurou atrair o coração de Rebeca. Então, foi falando da figura de Yeshua que ele atrai o coração de Rebeca para ele. Então, nós, quando falamos de Yeshua, nós estamos atraindo esta igreja, moldando essa igreja, falando exatamente das características dele,
para que Ele possa nós sermos parecidos com Ele, para que nós possamos, então, nesse mundo, fazer a diferença. Quando nós somos parecidos com Yeshua, já não sou eu quem vivo, Ele vive em mim, é exatamente para que eu possa atrair a população, as pessoas da igreja para Yeshua. Ele me glorificará, receberá o que é meu e vou anunciará, é exatamente o que João nos fala. Então, Rebeca vai ao encontro do esposo. Na verdade, então, a igreja é que precisa de ir ao encontro do esposo, Yeshua, é ela quem tem que buscar Yeshua. O mistério do Espírito Santo mostra o Mashiach às nossas almas. Ele produz em nós o desejo ardente de encontrarmos com Ele e sermos um com Ele, sermos semelhantes à sua natureza, a igreja sem ruga, sem mácula, como noiva perfeita, assim como Rebeca também ela tinha formosura, porque foi também, da mesma forma, tomada, foi apresentada como meio-irmã de Isaac. E nós vemos que queríamos lembrar desses aspectos para encerrar, então, a nossa fala nessa manhã. O que eu gostaria que nós pudéssemos levar para casa nesse momento? Que a morte é o último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser destruído é a morte. E nós somos mortos para o mundo, é exatamente, interessantes, mas vivos para Deus. Assim, nós temos que estar considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus, porque Ele quer realmente a nossa vida fazendo diferença onde nós estamos. Nós sabemos que a morte não é o fim de nada, e nós temos que somos apenas transformados, e nós vamos encontrar com as pessoas com quem nós nos amamos, conhecendo essas pessoas na ressurreição, e aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados primeiro, é a promessa. Eis aqui que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Se é para somente essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os mais dignos de lástima, outra tradução diz os mais miseráveis dos homens. Então respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia, amém, Kadima, que o Eterno nos abençoe nessa manhã. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.